diga rei. Quem é a força da nação? Diga rei, diga ho, diga rei, diga ho, diga rei. Oh, 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 oh. Quem é a força da nação? Diga rei, diga ho, diga rei, diga ho, diga rei. Oh, 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 força da nação. Vamos orar ao Senhor? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, Senhor, que foi comprado com o sangue do Teu Filho e que hoje pode se reunir aqui como igreja. Obrigado pela vida de cada visitante. Obrigado, Pai, porque juntos podemos celebrar o Teu nome aqui. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor morreu no nosso lugar e deu a oportunidade, ó Pai, de que Teu Espírito pudesse habitar em nós. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, porque independente das circunstâncias, o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que tem preparado esse momento e nós te agradecemos por isso. É bom demais estarmos aqui, Senhor. É bom demais celebrar o Teu nome. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Teu nome seja glorificado nessa noite e que nós sejamos edificados pela Tua palavra, edificados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus.
final de o som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia. Aleluia.
Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que esse alguém seja quem mais você amar. De quem menos se esperar, pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa cair, mas te carrega em seus braços de amor. De quem menos se esperar, pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa cair, mas te carrega. Não te deixa cair, mas te carrega. Não te deixa cair, mas te carrega em seus braços de amor. Que coisa mais linda esse culto, gente. Que coisa maravilhosa. Você deve ter percebido, a gente teve algumas coisas um pouco diferentes hoje. Agosto é o mês da Juventude Batista e a gente está encerrando esse mês, o último domingo, tendo
uma participação um pouco diferente dos nossos jovens e adolescentes. E eu queria convidar você que tem entre 13 e 35 anos de idade a ficar de pé no seu lugar por um instante, por favor. 13 e 35, veja bem. Olha aí, igreja. Hein? Tá vendo aí, igreja? Olha que juventude mais linda. Muito linda, igreja. Obrigado, você pode sentar. Aí veja bem, você não levantou porque eu falei, porque você não encaixou nessa faixa etária aí. Mas a juventude é um estado de espírito também, não é só uma coisa que a gente vê no documento, né? Então, a juventude tem espaço para todos e todas, de todas as idades, e a gente tem a maior alegria de ter você com a gente aí. Então, a gente está encerrando esse mês de agosto com essa participação mais ativa dos nossos jovens e adolescentes. A gente teve um grupo lindo dos adolescentes na recepção desse culto, dos jovens também, o pessoal fazendo participação musical, que coisa maravilhosa, isso aí. É muito lindo a gente ver jovens e adolescentes dedicando o seu tempo, seus talentos na obra do Senhor. Esse é o grande objetivo de qualquer ministério de juventude, do meu também, é fazer com que a gente entenda que o objetivo maior da nossa vida é servir o nosso Deus, amém? Eu quero refletir com você sobre uma pessoa muito especial que já foi mencionada diversas vezes nesse culto, que é Jesus. Cantamos sobre Jesus, oramos em nome de Jesus, celebramos a presença de Jesus, e eu quero pensar um pouco com você sobre Jesus Cristo. Começando essa reflexão pensando em primeiro lugar em quem Jesus não é. E a primeira coisa que eu penso que Jesus não é simplesmente um líder religioso. Veja bem, daqui a pouquinho eu vou entrar numa parte mais histórica da vida de Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, não sei você, mas quando eu penso na vida de Jesus enquanto homem aqui nessa terra, é inegável a gente dizer que Jesus foi um líder religioso. Porque por onde ele passava, ele atraía multidões. E por onde ele passava, as pessoas o seguiam e o chamavam de mestre, rabi, e sentavam e dedicavam tempo e atenção às coisas que ele dizia. Então ele era sim um mestre, um líder. Mas Jesus não era só um líder. Jesus também não foi apenas um mártir. Não foi alguém que deu a vida por uma causa. Não foi alguém que simplesmente porque acreditava em algumas coisas, porque seguia alguns ideais, morreu. Ele morreu por uma causa, mas não apenas por isso. Jesus também não foi apenas um profeta. A tradição da igreja cristã e a teologia vai dizer que Jesus tinha 3 ofícios e um deles era ser profeta. Profeta é boca de Deus, é voz de Deus na sua geração. A gente às vezes confunde um pouco quando fala do profeta, porque entende que o profeta é aquele que vê o futuro. Alguém que profetizou é alguém que falou do futuro. Não necessariamente. O profeta fala aquilo que Deus manda ele falar. Antes de ele ter visões do futuro, ele é boca de Deus. E muitas vezes os profetas, especialmente no Antigo Testamento, eles eram boca de Deus sendo instrumentos de denúncia contra as injustiças, sendo instrumentos de bênção em momentos da vida do povo de Israel. Eles falavam o que Deus mandava. Jesus fazia isso também. Mas ele não era só um profeta. Jesus também não foi um herói nem um guerreiro. O povo de Israel esperava um Messias que tivesse esse perfil. Que fosse um guerreiro valente, poderoso nas batalhas, porque as Escrituras falavam daquele que viria como poderoso na batalha. Eles esperavam alguém que fosse libertar o povo debaixo daquele jugo opressor de um império, talvez o império mais perverso que já pisou nessa terra. E eles esperavam que o Messias fosse ser aquele guerreiro que derrotaria todos os inimigos. E ele foi, ele derrotou, mas não do jeito que se esperava. Então Jesus não foi um herói, não foi um guerreiro. E a última coisa que eu quero destacar que Jesus não foi um ícone religioso. Mas como assim, pastor? Jesus é um ícone religioso, até hoje, ele é um ícone religioso. Mas ele não foi apenas isso, e o objetivo de Jesus não era ser um ícone religioso. Nós que transformamos Jesus em um ícone, transformamos Jesus em um símbolo, transformamos a cruz da vergonha num símbolo de beleza,
a ponto de usarmos cruzes penduradas no pescoço, brincos de cruz, tatuagem de cruz, quadros de cruz. As cruzes enfeitam as nossas igrejas. Um instrumento de vergonha que nós transformamos em uma coisa bonita, talvez uma memória daquilo que foi feito por nós. Isso tudo Jesus não é. Então quem é Jesus? Quem foi Jesus e quem Jesus continua sendo? Bom, vamos analisar a vida humana de Jesus, e eu quero ler com você um trecho aqui do capítulo 1 de Mateus, convido você a abrir sua Bíblia. É uma coisa que eu sei que todos vocês que estão aqui, assim como eu, nós gostamos de estudar, que são as genealogias da Bíblia. Coisa maravilhosa, né? Eu tenho certeza que você, pelo menos 1 hora por semana, abre sua Bíblia lá no livro de Reis, e vai lendo que fulano foi filho de fulano, que gerou fulano, que gerou... Maravilhoso. Mas nós vamos ler a genealogia de Jesus, a partir do 1º versículo do Evangelho de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uma trava-língua, né? Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias, e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Até aqui. A gente viu que foram 42 gerações de Abraão a Jesus. Isso significa que Jesus tem uma história. Isso significa que Jesus tem raízes, e as raízes de Jesus levam até Abraão, patriarca da fé. A história de Jesus não é uma história solta na história da humanidade. Não apareceu um homem chamado Jesus do nada e para o nada ele voltou. Não, Jesus tinha uma história longa. Uma história marcada por personagens importantes. E dessa linhagem toda que a gente leu, chega Jesus. Talvez não um filho de sangue, porque essa linhagem que a gente leu é a linhagem de José. E Jesus não era filho de sangue de José, mas dessa família, dessa estrutura toda que sai Jesus, porque Maria era casada com José e Jesus veio de Maria. E aí esse longo trecho se encerra dizendo: foi assim o nascimento de Jesus, o Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Jesus tem uma história. Jesus veio ao mundo, como eu e você, nascemos de uma mãe, e Jesus experimentou a vida. Eu tenho um profundo interesse pela história do homem Jesus. Nós adoramos o Jesus como Senhor.
Nós experimentamos hoje, eu e você, um Cristo ressurreto, um Jesus que já passou pela morte e reina. Mas eu dedico algum tempo da minha vida, dos meus estudos acadêmicos e devocionais, à pessoa de Jesus e à história de Jesus nessa época aqui. E os historiadores são praticamente unânimes em muitos aspectos da vida de Jesus que são importantes que nós conheçamos, para nós entendermos o contexto de muita coisa que acontece na Bíblia. Porque nós usamos a Bíblia como exemplo, como modelo para a nossa vida. Então é importante que a gente conheça a fundo o que acontece na Bíblia, por que algumas coisas acontecem, por que Jesus disse algumas coisas que Ele disse, por que Ele agia da maneira que Ele agia. Jesus foi um homem de carne e osso. Ele nasceu como criança, ele já começou a sofrer, porque Herodes mandou matar todos os meninos até 2 anos de idade. E ele já começou a sua vida debaixo de um grande risco de assassinato. E a história se desenvolve e se desenrola de um jeito que Jesus, a família de Jesus foge para o Egito e se refugia lá. E depois de um tempo eles voltam e a vida de Jesus se desenrola. E nós não temos acesso a muita coisa da vida de Jesus antes do início do seu ministério. O que inclusive alguns usam desse argumento para questionar muita coisa da vida de Jesus. Mas a gente vê Jesus sendo criança, a gente vê Jesus tomando bronca da mãe, porque ele some lá no templo e os pais voltam atrás dele preocupados. Ô menino, onde é que você estava? Você já perdeu seu filho de vista, assim? É um negócio ruim, eu já perdi o Dan de vista aqui na igreja e comecei a procurar, gente, cadê o Dan, cadê o Dan, cadê o Dan? Quando eu vi, ele estava lá embaixo no portão, me deu um frio na barriga. Maria passou por isso também com o pequeno Jesus, ele não era mole não. Ô menino, onde você estava? Eu estava no templo, mas eu te procurei e não te achei. Toma aquele beliscão no braço, vem comigo. Isso não... Digamos, liberdade poética, né? Assim. Mas ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele teve uma vida adulta. A gente não sabe o que esse homem viveu, mas a gente sabe que esse homem viveu. Que ele foi um homem de carne e osso. E as Escrituras nos afirmam que Jesus foi um homem que teve as mesmas necessidades que nós. Ele teve fome, ele teve sede, ele ficou triste e chorou pela morte de um amigo, ele sentiu dor, ele sentiu medo. Jesus passou por todas as coisas que eu e você passamos. Ele foi tentado e foi tentado em áreas que eu e você somos tentados. No poder, na vaidade. Se você é quem você diz que é, transforma essas pedras em pão. Você não é o bom? Você não é o cara? Mas não foi só o diabo que tentou Jesus, não. Os homens tentaram Jesus. Ao ponto de, nos instantes finais da vida dele, quando ele estava pregado na cruz, um companheiro de castigo, um companheiro de morte, diz para ele assim, mas você não é o Messias? Se você é, salva você mesmo e salva a gente também. Jesus viveu entre nós como homem, e experimentou a vida como eu e você experimentamos. Jesus gostava de uma festa, Jesus gostava de estar com seus amigos, ele ia na casa dos outros, às vezes ele era até entrão demais, que ele falava, hoje eu vou dormir na sua casa. Mas eu nem te chamei, hoje eu vou dormir na sua casa, você se vira aí. Hoje eu vou jantar lá contigo. Tá bom, você está falando. E aí Jesus entra na casa e diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Ele era um homem, ele foi um homem. A teologia diz que Jesus tinha uma natureza 100% humana e 100% divina. Essa é a matemática que não bate, né? Como é que alguém pode ser 200%? Não pode. Jesus podia, Jesus pode. A teologia diz que Jesus era 100% homem e 100% divino. E esse homem, que era de carne e osso, que experimentou a vida da maneira como eu e você experimentamos, a Bíblia diz que ele foi o homem perfeito. E faz uma comparação com o primeiro homem, Adão. Enquanto Adão é o homem que diz não para Deus, Jesus é o homem perfeito porque diz sim para Deus. Enquanto Adão recebe de Deus uma ordem dizendo, você pode tudo,
Está vendo? Tudo isso é seu. Todas essas coisas são suas. Você só não pode mexer naquela árvore ali. Porque no dia que você fizer isso, você vai morrer. Você conhece, você sabe o que aconteceu. Adão vai lá e ele diz não para Deus. Ele diz, não, olha, eu agradeço a sua recomendação, agradeço o seu conselho, muito obrigado, mas da minha vida cuido eu. Pode deixar que eu sei o que é melhor para mim. Então eu vou justamente fazer o que você falou para eu não fazer. Jesus não. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o homem perfeito que diz sim para Deus. É o homem que, tendo poder, é o homem que, tendo possibilidades, se prostra de joelhos e diz, Pai, seja feita a tua vontade. É o homem que, tendo poder de trazer de volta um morto à vida. É o homem que, tendo poder de curar um leproso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Existiam 4 milagres que só o Messias poderia fazer. 4 milagres. Havia curandeiros que curavam várias doenças. Eles faziam pequenos prodígios. Mas, em se tratando desses 4 milagres, só o Messias seria capaz de realizá-los. E quando eles aconteciam, os líderes religiosos precisavam abrir uma investigação para saber o que aconteceu ali. A saber, os 4 milagres eram curar um leproso, curar um cego de nascença, fazer um paralítico andar e ressuscitar um morto. Para quem estava na vigília, lembrei os 4. Na vigília só lembrei de 3. Hoje lembrei dos 4. Curar um leproso, curar um paralítico, o cego de nascença e ressuscitar um morto. Quase que deu branco. Toda vez que isso acontecia, os líderes religiosos abriam um procedimento de investigação. Jesus cura o leproso e ele diz assim, olha, não fala nada para ninguém. Nossa, Jesus está sendo reservado, né? Jesus está sendo esperto. Ele diz assim, não fala nada para ninguém não, mas vai no templo, se apresenta para o sacerdote e fala que você está curado. O sacerdote vai ter que investigar. E essa investigação vai levar até Jesus, o Messias. Jesus é o homem perfeito porque aceitou fazer a vontade do seu Pai. E ele deixa esse exemplo para mim e para você. A Bíblia chama Jesus de o primogênito entre muitos. E com ele somos co-herdeiros da criação do reino. Então ele deixa um legado para nós. Ele nos ensina, a vida de Jesus é um grande ensino. Não querendo dizer que Jesus veio para nos ensinar, porque ele não veio para ser um mestre, como eu disse. Ele foi um mestre, mas não foi o objetivo principal dele. Mas se nós, hoje, 2017, podemos abrir os nossos lábios e dizer que somos seguidores de Jesus, nós precisamos seguir a vida de Jesus. Precisamos seguir os princípios de Jesus, os valores de Jesus, e ver na vida de Jesus um grande modelo para todos nós. Ele era um homem perfeito, porque abriu mão de ser apenas um homem, para ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E ele começa a fazer um monte de coisa. Se você já leu minimamente os evangelhos, você viu que Jesus realizava muitos prodígios. O evangelho de João, inclusive, se encerra dizendo assim, ele fez muitas outras coisas, tantas coisas que não haveria papel no mundo suficiente para dizer o que ele fez. A gente escolheu essas para indicar que ele é quem ele dizia que era. Mas ele fez muitas coisas. E ele foi pleno ao obedecer à vontade de Deus. Como eu disse, a teologia aponta 3 ofícios que Jesus teria desempenhado: o ofício de sacerdote, de rei e de profeta. São as 3 funções principais da vida de Jesus. E Jesus vinha fazendo os seus prodígios, vinha fazendo os seus milagres. E ele via que as multidões o seguiam. E de vez em quando Jesus dava um negócio nele que ele precisava ficar longe das multidões e ele ia para lugares reservados orar sozinho. E depois de um momento desse, ele se encontra com seus discípulos, e isso está lá no capítulo 16 de Mateus, eu te convido a ler comigo. No capítulo 16 de Mateus, Jesus já tem um ministério estabelecido,
Jesus já tem uma importância naquela cultura, as pessoas já o conhecem, as pessoas ouvem falar de Jesus e o seguem porque sabem que ele faz coisas diferentes. Ali está um mestre que não é como os outros. E por onde ele passa, as multidões o seguem, e aí Jesus chega à região de Cesareia de Filipe. Nós estamos em Mateus 16, a partir do versículo 13. E ele se reúne com a sua equipe, ele se reúne com os seus discípulos. Ele está ouvindo o que estão falando sobre ele, e ele pergunta aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Até aqui. Se Jesus viesse como homem hoje, vivesse entre nós hoje, este ano, neste momento que nós vivemos, e fizesse as coisas que fez. Imagina que você não tem conhecimento de Bíblia, nem nada disso, esquece isso. Imagina que você está vendo aquilo pela primeira vez. Quem nós diríamos que Jesus é? A minha pergunta para você hoje é essa: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu faço essa pergunta para todas as pessoas com quem eu converso que pretendem se batizar. Porque a resposta padrão para essa pergunta costuma ser assim: Jesus é tudo para mim. Não. Isso é muito amplo. Muito amplo. Aí eu já corto essa resposta, entendeu? Então, se você está planejando se batizar e a gente for bater um papo antes, eu já vou te cortar, já vou dizer assim: tirando tudo, quem é Jesus para você? Então eu te faço essa pergunta agora. Quem é Jesus? Foi só uma figura histórica? Talvez um líder religioso? Um profeta, tipo Jeremias, João Batista? Quem vocês dizem que ele é? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sobre a declaração de Pedro, de que Jesus é o Cristo, Jesus afirma: em cima desta verdade que você afirmou hoje, eu vou construir a minha igreja. A igreja de Jesus, nós estamos baseados na declaração de que Jesus é quem ele dizia que era. Esse é o fundamento da igreja. Nós somos quem somos, porque acreditamos que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias, enviado de Deus para a humanidade. E contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Amém? Eu sempre pensei nesse texto como uma coisa defensiva. O inferno ataca e a igreja defende. Mas o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas aí eu parei para observar o texto, e ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja que está atacando as portas do inferno. Amém? É a gente que está atacando. A gente que está invadindo lá para tirar a gente de lá de dentro. E ele não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a gente vai arrombar essas portas. No nome e no poder de Jesus Cristo. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é essa: que nenhum dos seus se perca. A vontade de Deus é que nós não nos conformemos com o mundo e com o jeito como ele funciona. Mas que a gente olhe para isso e fale: não, inferno, você não vai guardar aquela pessoa. Eu vou arrombar a sua porta e vou tirar ela lá de dentro. A sua porta não vai prevalecer contra mim. Jesus é o homem perfeito, foi um homem de carne e osso. Jesus é o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, separado por Deus para fazer uma grande obra. Só que esse Jesus,
Cristo, o ungido, o poderoso, ele sofre. Ele é traído. Ele é agredido, ele é preso. Ele é julgado de forma injusta. Ele é envergonhado, humilhado e morto. E como conciliar a ideia do homem perfeito ser morto de uma forma tão injusta e tão suja e tão vergonhosa? Esse era o plano de Deus. O plano de Deus para redimir toda a sua criação, toda a humanidade. Que pelo sacrifício de Cristo, todos nós temos perdão. Pelo sacrifício de Cristo não existe um pecado que eu e você cometamos que não possa ser perdoado. Ah, pastor, mas tem a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa bem diferente do que a maioria de nós imaginamos. Fica tranquilo que você não vai cometer isso sem querer. Não vai acontecer. Não interessa a jornada que nós tenhamos nessa vida. Não interessa as coisas que a gente faça. Não interessa por tudo aquilo que a gente já passou. Isso não interessa porque diante do sangue de Jesus tudo isso é purificado. E lá no livro de Hebreus, a gente vai ver, falando que em Jesus nós temos um novo sumo sacerdote, um sumo sacerdote da nova aliança, que entende as nossas dores, que foi homem como nós e entende aonde a gente pode cair. Todos nós temos os nossos pontos fracos. Tem aquele ditado que diz que cada um sabe onde o sapato aperta. Já ouviu esse ditado? Não? Já? Já. Obrigado. Eu tenho medo de falar as coisas que ninguém conhece, assim, passa uma vergonha, né? Mas se você sabe, tá bom. Cada um sabe onde aperta, cada um sabe do seu problema, cada um sabe da sua fraqueza. Jesus sabe também. Sabe porque ele também foi tentado. Pastor, o meu problema é a minha vaidade, eu sou vaidoso demais, eu não consigo. Jesus foi tentado nessa área também. Satanás chegou diante dele e falou assim, olha, faz isso para provar que você é quem você diz que é. E Jesus respondia, eu não tenho que te provar nada. Eu não tenho que te provar nada. Em Jesus temos um sumo sacerdote que conhece as nossas dores, que sabe dos nossos sofrimentos. Deus sabe a dor de perder um filho. Deus sabe a dor de ser traído. Deus sabe a dor de ser abandonado todos os dias. Deus sabe a dor de ser negligenciado todos os dias, porque em Jesus experimentou isso. Em um certo sentido, a gente pode dizer que nosso Deus é um Deus muito humano, porque experimentou a vida em Jesus, como homem. E Hebreus diz que Cristo e seu sacrifício são suficientes para cobrir toda a nossa culpa. Cristo e seu sacrifício são suficientes para salvar cada um de nós. E o maravilhoso da vida de Jesus é que a gente já começa a experimentar a salvação em vida. Chega para a pessoa e pergunta, o que você acha? Não precisa fazer isso agora, não. Porque tem gente que fica sem graça de perguntar um negócio para a pessoa do lado, né? Mas depois você pergunta para alguém, como é que você vê a salvação? A salvação é quando a gente morre, a gente vai para o céu. Muita gente pensa assim, não está de todo errado. Mas a salvação já começou aqui. Se você já aceitou Jesus, se você já caminha com Jesus, você já está salvo. A Bíblia diz que aqueles que caminham com Jesus já passaram da morte para a vida. Amém? A morte não tem mais poder sobre nós. Aquela morte terrível e tenebrosa não tem mais poder sobre nós. Porque em Jesus já passamos da morte para a vida. E Ele diz que veio para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Vida abundante, já começou aqui. Você não precisa esperar morrer para ter vida abundante. Vai ser um grande desperdício se você fizer isso. A vida eterna já começou. Um dia nós estaremos face a face com Ele. Um dia. Espero eu que demore bastante. Mas um dia estaremos lá com Ele. E estaremos por toda a eternidade. Aí sim, aí não tem mais preocupação, não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais angústia.
Diante da presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Falar de Jesus é a melhor coisa que a gente pode, é o maior prazer que a gente pode ter, é falar de Jesus. Jesus é maravilhoso. E eu quero caminhar para encerrar minha fala, deixando mais uma vez essa pergunta para você. De quem é Jesus para você? Jesus faz parte da sua vida? Jesus viveu aqui como homem, Jesus experimentou aquilo que a gente experimenta, Jesus sabe o que o que são as lutas que a gente passa. Jesus foi homem obediente a Deus, obediente à vontade de Deus, fez aquilo que Deus o mandou fazer, se manteve fiel até o final, fraquejou, teve medo e disse: Pai, eu não quero passar por isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quantos de nós teríamos esse desapego de saber o que nos aguarda, saber que o que vem pela frente não é bom, e ainda assim olhar para Deus, falar com Deus assim: se é isso que o Senhor tem para mim, eu aceito. E esse homem foi pregado numa cruz, acusado de bandido, foi pregado numa cruz, condenado e morto, como um incitador político. Não foi um líder político, mas teve uma atuação política importante naquele momento. Foi pregado numa cruz como um revoltoso, como alguém que incitava revoltas contra o império. Esse foi o crime de Jesus. Ele foi condenado e morto por isso, por estar incitando rebelião contra o império. E esse homem morreu naquela cruz, venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus venceu o último inimigo, trouxe nas suas mãos a chave do inferno e disse: pronto, eu venci. Esse é Jesus. O salmista vai dizer: quem é esse Rei da Glória? Abram-se portais, abram-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória, poderoso na batalha. Quem é esse Rei da Glória? Jesus. Aquele que foi anunciado pelos profetas. O profeta Isaías diz que Jesus era um homem que ia sofrer. Agora, o que eu acho até engraçado no texto do profeta Isaías é que ele diz que Jesus era feio. Ele diz assim: não havia nele beleza que nos atraísse. Não era uma pessoa, Jesus não era uma pessoa que você olhava para ele e falava: pô, legal, eu vou andar com esse cara. Ele é bacana, ele tem uma galera legal, eu vou andar com ele. Então, Jesus não tinha isso. Não havia nele beleza que nos atraísse, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por tudo aquilo que ele sofreu, eu e você desfrutamos de uma vida que nós não merecemos. Por tudo aquilo que ele sofreu, eu e você desfrutamos de uma eternidade que não fizemos nada para merecer. Mas pela graça dele, ele pagou o alto preço que nenhum de nós poderia pagar. E no instante que nós fecharmos os nossos olhos pela última vez, quando a gente abrir os olhos, a gente vai estar diante dele. Então eu tenho duas perguntas para você. Jesus já faz parte da sua vida? Ele já é seu companheiro de vida, a sua vida já está nas mãos dele. Porque se ainda não está, hoje é uma oportunidade para você fazer isso. Ele sempre nos dá novas chances, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje é uma nova oportunidade que Ele nos dá, esse culto é uma nova oportunidade que Ele nos dá.
Então eu quero te perguntar, você algum dia na sua vida já fez uma oração que você reconhecia Jesus como o Senhor da sua vida? E você falava para Jesus: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, o Senhor vai ser o dono da minha vida. Se você não se lembra de ter feito essa oração, se você nunca fez uma oração como essa, eu quero orar com você. Por isso eu vou convidar todos os meus irmãos e irmãs a fecharem os olhos para nós orarmos juntos. Se você nunca fez uma oração como essa, eu vou fazer uma oração agora. E você aí, no silêncio do seu coração, você vai repetindo essas palavras comigo. Ninguém precisa ouvir. Seja você membro dessa igreja, membro de qualquer outra igreja, membro de igreja nenhuma, você entrou aqui por acaso. Se é o seu caso, se você não lembra de ter feito uma oração, nunca fez essa oração, deseja fazer isso agora, eu vou orar contigo. Você vai repetindo aí no seu coração, no silêncio do seu coração, a minha oração. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz nessa noite, e eu entendo que preciso de Ti. Não me deixa viver um dia a mais longe da Tua presença. Entra na minha vida, Jesus. Entra na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Transforma a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração comigo? Se você fez essa oração comigo, eu queria só te pedir para levantar a mão assim por 3 segundos. Você orou comigo? Glória a Deus por isso. Oh, maravilha. Glória a Deus por isso. Agora, minha segunda pergunta para você é a seguinte: você já caminha com Jesus? Você já conhece Jesus? Jesus já é parte da sua vida. Mas você está naquela assim, sabe? Meio barro, meio tijolo. Sabe como? Meio lá, meio cá. Meio indeciso. Meio assim, meia boca mesmo. Sabe que seu compromisso com Jesus não é aquilo tudo. Jesus virou um compromisso de domingo, de quarta-feira. Hoje também é uma oportunidade de você renovar isso com Deus. Hoje é uma oportunidade de você renovar o seu amor pelo Senhor. Hoje é uma oportunidade de você renovar a sua paixão por Deus e pela palavra dEle, pelas coisas dEle. Então eu quero orar por você também. Mas se esse é o seu caso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para nós orarmos juntos. Amém. Vamos orar. Deus, aqui está o Teu povo, Tua igreja. Sabemos que somos Teus porque o Senhor nos fez e nos comprou por um alto preço. O meu desejo nessa hora, a minha oração nessa hora, é pelos meus irmãos e irmãs que têm tido dificuldades na caminhada contigo, que por várias razões e por vários motivos não têm se mantido tão firmes quanto gostariam, mas que nessa hora dizem para o Senhor: Senhor, eu quero voltar, eu quero fazer do jeito certo, eu quero caminhar contigo sem vacilar, eu quero caminhar contigo do jeito que o Senhor espera, quero renovar no meu coração o amor e a paixão pelo Senhor. Ajuda os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode restaurar isso no nosso coração. Só o Senhor pode reacender esse fogo no nosso coração. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Para a tua glória é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo Ele é.
O mais maravilhoso é que Ele não precisa de nós, a gente que precisa dEle. E mesmo assim Ele nos faz uma garantia, antes de subir, Ele nos faz uma garantia, Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Ele promete. A gente que deveria estar buscando com toda a nossa força, mas Ele promete: fica tranquilo, eu estarei com você todos os dias. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra, maravilhosa palavra, Senhor, que é viva, poderosa, que nos toca no profundo do nosso ser. Continua ministrando ao nosso coração, que o Espírito do Senhor continue falando conosco, que nunca nos escape essa verdade de que o Senhor é santo, 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 maravilhoso, poderoso, mas que também nunca nos escape a verdade de que o Deus Criador de todas as coisas caminha ao nosso lado, que nos ajuda em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades, enxerga cada lágrima que nós derramamos, sonda o mais íntimo do nosso coração, sabe dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas falhas, e em vez de nos castigar, nos oferece graça. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela Tua graça maravilhosa, incalculável graça. Obrigado pelo Teu amor infinito.
Obrigado porque nós podemos experimentar essa vida do Teu lado. E não existe nada melhor que isso, Senhor. Que ao longo dessa semana, quando os desafios aparecerem, nós lembremos que o Senhor é conosco. Que quando os desafios aparecerem, quando os gigantes se levantarem, a gente lembre que a gente serve um Deus que derruba gigantes. Que nós continuemos firmes em Ti, confiando na provisão do Deus que nunca nos desampara. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho Jesus e as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te dê uma ótima semana e que Deus nos abençoe.